todas as tradições espirituais, em todos os tempos, em todas as culturas e civilizações, simbolizadas nos trabalhos dos enviados do Altíssimo, os avatares, aqueles que, em plenitude, expressam a divindade que em cada um de nós ainda reside em potencial adormecido. Todos eles em todas as suas culturas e trabalhos nos falam da inversão de percepção que é comum ao estado de consciência que nós, que caminhamos ainda na estrada da progressão dura e da luta contínua pelos valores verdadeiros da vida vivemos. Aqueles que, como nós, vivem mergulhados na morte, porque esse é o símbolo que foi utilizado por todos eles, inclusive por aquele a quem todos nós amamos, o Rabi de Nazaré, Jesus. Quando referiu a todos nós como mortos, que vivemos a enterrar mortos. Nós que vivemos na morte, como que invertemos o fluxo de emanação da criação dos universos, da vida em sua infinitude de manifestação, acreditando que o propósito e os movimentos se restringem àquilo que nos chega pelos condicionamentos culturais, hoje sabemos, genéticos, e as informações que de modo caótico nos perfundem os sentidos físicos e o intelecto. Aí traçamos nossos parâmetros, e mortos a enterrar mortos. Vivemos limitados, enfeixados, presos a uma cadeia que parece, e muitas vezes assim é, se repetir incessantemente, como o giro de uma roda, aquela a quem um outro grande avatar, o Buda Sakyamuni, Siddhartha, se referiu como a roda de Samsara. Entretanto, todos eles nos mostraram que, ao contrário do que a nossa percepção comum nos diz, pilar este ilusório sobre o qual construímos a nossa civilização, nossos conceitos, nossos parâmetros de ação, não são nada e apenas expressam a inversão daquilo que, na verdade, provém do alto, se assim podemos figurar tal conceito, e se manifesta embaixo, de modo que aquele que está embaixo se preocupe e trabalhe para que o alto e o baixo se façam um. Nas palavras de um mensageiro do século XX, Pietro Ubaldi, como que emborcamos a concepção de um universo, acreditando que as raízes estivessem nesse plano onde estamos encarcerados por nós mesmos, submetidos a leis férreas,
de ação e reação, perpetuando causas e efeitos que se encadeiam, parecendo ao infinito, quando, na verdade, as raízes, a essência, o poder, a realidade estão no alto. E aquele que assim desperta, transforma o baixo e o alto em um só. E isto é liberdade. Chegados são os tempos em que a humanidade deve acordar definitivamente para esta realidade e transformar, com o poder que lhe é dado, de expressar a sua divindade, e para isto, numa base fundamental de amor incondicional e de humildade, a oração, a meditação, que fazem com que as ações a elas respondam, são o processo divino que nos foi ensinado, que nos foi deixado e que pelas circunstâncias do livre-arbítrio a que todos nós temos o direito, agora pode ser, se assim o quisermos, expressado por cada um de nós. E o despertar do Messias é o despertar do Cristo no templo, purificado, renovado de cada um, de cada uma das criaturas. Referimos-nos ao momento que passa este planeta em sua marcha dentro do infinito. Porque infinito não é o encadear que nos leva à angústia e ao medo de sucessões, mas um salto que tudo unifica, que rompe as barreiras de tempo, de espaço, e desfaz os conceitos férreos, porque esta é a palavra dos Cristos, Jesus, Krishna, Buda. Sem que nos atentemos ou nos preocupemos com hierarquias, porque na visão unificada, como disse o próprio Jesus, eu e o Pai somos um, e vós sois deuses. Quando decidamos recomeçar e reconstruir em nós o templo vivo onde habita, dormente, mas que precisa ser acordado, o Altíssimo, o Eterno, quando quisermos dar a Ele morada, não duvidemos que anjos e mensageiros estarão ao nosso lado para nos erguer, a fim de que não tropecemos em pedra, e nos proteger para que caminhemos até que o seio do infinito, do sagrado, que é Pai e Mãe, rompa a ilusão e nos liberte para sempre. Perseverar, amar, perseverar ainda mais, vencer, unificar. Esta é a lei. Que a paz esteja com todos.
falar do almoço? Do almoço de confraternização. Você? Claro. Boa noite para todos. Aqui na sala, nas salas outras, na casa toda, sejam todos bem-vindos. Se há os de primeira vez, são aqueles que retornam de sempre à nossa casa, né? Bem-vindos. Vamos nós. Esse último dia, né? Último, não gosto muito dessa palavra, né? Os últimos e os primeiros serão sempre os mesmos. É sempre importante, o Michael tem uns avisos, depois do aviso a gente continua. Um aviso. Gente, boa noite. É um aviso simples, rápido. No dia 17 de dezembro, a gente vai estar fazendo nosso almoço de confraternização e eu espero todo mundo lá. A gente está vendendo aqui os convites aqui, na hora de sair, quem quiser, a gente ainda vai ficar aqui aguardando. Vai ser no Ipiate, com a Visconde de Caravela, em 71, aqui em Botafogo. Então, todos juntos lá, por isso que não é o último dia. A gente ainda tem a confraternização. Sempre haverá um outro. Bem-vindos, os novos, os antigos, os médios e os familiares. É só isso, gente. Feliz Natal e feliz 2018 juntos. Obrigado. Esse microfone assim foi legal. Eu gostei. Essa passagem assim de microfone foi bem interessante. Gente, é sempre com muita alegria que a gente chega a um final de ciclo, né? Observando que, com muita luta, desde que a gente está aqui retomando, certamente vocês vão se lembrar daquele tema que nós trouxemos a pedido dos nossos amigos para o ano, que era a humildade, né? Lá em fevereiro, já agora de 2017, e esse ano voou, né? Que o tempo cada vez existe menos, né? Essa realidade fica cada vez mais patente para nós. Essa aceleração de tempo não é apenas a percepção psicológica, isso é uma bobagem, né? Não há como separar realidades. O tempo realmente se acelera. E a gente lembra de que lá naquele início de ano a gente pugnou por estabelecer a humildade como um fundamento importante nesse trabalho aqui dessa casa, e certamente a gente avançou alguma coisa. Foi um ano de aprendizado como todos os outros. E o que importa realmente é que nós mantenhamos esse estado de aprendiz permanente, onde em nenhum momento a gente repouse em alguma percepção de que chegamos a um porto verdadeiro, onde a verdade se estabeleceu, onde alguma coisa absoluta se manifesta. Não há absolutos nesses planos de realidade relativa em que vivemos. A única percepção de absoluto é quando a nossa consciência se unifica à fonte de onde nós provemos. E essa é uma caminhada que nós todos estamos buscando. São tempos novos, são tempos duros num sentido, mas renovadores no outro, em que são necessários trabalhadores, são necessários seres que despertem para se tornar eles, por sua vez, condutores do despertar de outros. Quando Jesus, entre outras coisas, muito especificamente no Evangelho de João, entre os sinóticos e em outros evangelhos não canônicos, dos gnósticos, colocava com muita clareza a respeito do que seria a segunda vinda. Ele deixou muito claro que esta segunda vinda não poderia ser, como hoje nós sabemos, algo específico, personalizado numa figura física, porque toda a sua obra, e hoje nós vamos ver, faz parte da nossa conversa de hoje, antes de nós chegarmos. Assim, eu quero só voltar um parêntese, o que nós fazemos aqui? Hoje não vai haver uma conversa, mas ela não tem em nenhum momento a ideia de ser o fundamento do trabalho. A gente faz uma celebração hoje. E a celebração vai tomar um tempo razoável, porque nós vamos aproveitar a companhia espiritual que nós temos, a especificidade dos dias em que nós estamos vivendo, nesse ciclo, especificamente nesse mês de dezembro, que é um mês completamente diferente dos outros, é especial, como um mês de poder, de renovação, de chancelamento de coisas. E vamos aproveitar
para fazer uma celebração, para que nós possamos receber o que nos é proposto. Isso está vindo desde Mendes, onde nós tivemos o tema do nosso Pai Seráfico, em que a gente já na semana passada falou um pouco, talvez falemos um pouco mais hoje aqui, porque é importante essa modelagem para que nós a tenhamos em mente, no coração, e que sirva para nós efetivamente essa modelagem como um modelo de trabalho, né? De força, de confiança, de mostrar para nós que é possível, né? Então hoje o que a gente pretende fazer é uma celebração para que estas forças que estão jorrando permanentemente sobre nós, isto vai acontecer cada vez mais, encontrem espaço aberto dentro de nós mesmos para que a gente possa recebê-las. Mas antes a gente vai conversar um pouquinho, né? Eu trouxe o meu pergaminho aqui enrolado para que a gente pudesse ter uma ordem mínima de segmento da nossa conversa, porque assim é importante a gente ressaltar algumas coisas que dizem respeito direto ao que nós vamos fazer na celebração. Bom, vocês viram o tema da conversa, né? Ele é um tema parafraseia. E é isso que eu quero que a gente entenda aqui, converse um pouco, porque é fundamental, porque, ao nosso ver, fica muito claro e cada vez mais que esse é o grande trabalho a que essa casa se dedica. Não que ela seja especial, ela seja privilegiada, já falamos e repetimos aqui também que não existe mais isso no mundo. Existe uma grande rede de trabalho, uma grande família de trabalhadores, cada um com a sua visão, percebendo até que isso se entenda como uma coisa só. Nós fazemos parte dela, somente isso. Mas o grande fundamento desta casa foi entender, compreender, trabalhar, expressar, para que cada um de nós possa realizar dentro de si mesmo esse despertar da forma como ele é proposto e foi proposto pelos avatares. E que ficou oculto por diversas razões ao longo do caminhar da nossa história. Essa é a introdução que nós queremos fazer. O que nós falamos como tema hoje? Marco, você que tem uma memória hoje interessante, perfeita. Vamos lá. Ressurgir. Aham. Cheio de recomeçar. Pode ser renovar também, enfim. Pode ser reunificar, mas nós falamos unificar, né? O rei aqui fica assim, ó. Tal é a lei. Boa. Eu fiz uma brincadeira aqui. Para quem conhece. Mas não foi uma brincadeira, foi algo muito sério. Lembra de quem? Que tem a ver com Rivail. Um senhor chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail, conhecido pelo seu pseudônimo de Allan Kardec. Vamos chegar ali já. Rivail, como falou. Na verdade, a percepção de que nós somos seres em progressão, ou ao menos que somos seres que vivemos diversas vidas encarnados ou enfeixados no que se pensa ser um corpo material, porque esse corpo material nada mais é do que um corpo de energia num estado específico, aqui nós chamamos matéria. Essa percepção é tão antiga quanto o homem. Não há nenhuma das civilizações pregressas, desde a civilização indiana, da civilização chinesa, um pouco menos, mas ainda assim, egípcia, as da América pré-colombiana, aonde o conceito de reencarnação não fosse algo naturalmente compreendido e vivido, inclusive entre o povo hebreu. É muito importante que a gente deixe isto bem claro. O conceito da reencarnação foi, portanto, um conceito vivido extensamente discutido, se a gente estuda os Vedas, se a gente estuda o Bhagavad Gita, basta o Bhagavad Gita, que é um pedaço de um Upanishad, que faz parte do Mahabharata, para a gente entender que não havia questionamento sobre o conceito de reencarnação. Buda é um grande exemplo de reforma, porque, como tudo que é lidado pelo ego humano, esse ego humano, seja onde ele estiver expresso, em qualquer civilização, em qualquer criatura, esse planeta é um planeta que no seu mundo, no seu campo espiritual, está tendo algo, né, um revérbero, sei lá, mas enfim, vamos assim mesmo.
Esse planeta, no seu campo físico e nos campos invisíveis mais próximos, está regido basicamente na sua quase totalidade das criaturas que aqui habitam pela lei kármica. E a lei kármica, como ela foi entendida pelos diversos povos, ela foi distorcida de muitas maneiras. Por exemplo, a visão comum no que nós chamamos de civilização hindu, onde o karma, né, em que você tem uma ação e uma reação, uma ação boa tem uma reação boa, um resultado bom, e uma ação má tem um resultado mau, era tão entendido que ao cair dentro do campo do ego, dos sacerdotes, dos brahmanes, criou o sistema de castas, onde um sem casta ou um pária era tido como alguém que em outra encarnação violou a lei do karma por diversos motivos ou maneiras e por isso estava ali justamente colocado como pária, porque assim ele tinha plantado. Isso gerou um egoísmo absurdo, porque a lei de castas deixou fechado todo o portão de renovação, de progresso. Se você era um pária, você tinha que ficar. Se você era um kshatriya, ou era um brahmane, ou era um comerciante, aquela sua casta era aquela sua casta. Naquela vida. Mas isso se reproduzia de vidas em vidas. Buda veio como um grande renovador disso. Buda é um reformador, é um Francisco de Assis, que reformou a Igreja Católica, que veio sacudir as bases da Igreja Católica dentro do brahmanismo, dentro do hinduísmo, ao romper com aquela casta sacerdotal que quase que soterrava as pessoas. Poucas pessoas conhecem os preceitos a que são submetidos os hindus. Se alguém que conhece a Torá e os seus preceitos, né, as suas mitzvot, acha que tem que fazer muita coisa para poder cumprir, é que não conhece o que está prescrito dentro do brahmanismo. Coisas para se fazer, até dar passo, até olhar para o lado, para um outro, você tem que fazer. Porque quando você perde o espírito, o que está em volta tende a dominar. Isso tende a se repetir. Estou dando essa volta aqui porque a gente fala da reencarnação. O que todos esses mestres vêm trazer, seja Krishna, seja Buda, seja Jesus, é uma visão que supera esta lei férrea do karma. Se alguém estuda o Bhagavad Gita com visão, como a gente sempre propõe aqui, cada escritura é um código, é um livro de códigos, que se sucedem em profundidade como cascas de cebola. Essa é a figura que a gente mais gosta de usar. E que a cada momento em que eu puxo uma camada, outra aparece e assim é. Porque essa é, na verdade, a expressão desse universo que cada vez mais nos surpreende. É um aprendizado infinito, né? Hoje nós sabemos de coisas que há 500 anos atrás estaríamos todos na fogueira. Galileu lá foi para a fogueira quase porque dizia, né, que a Terra se movia em torno do Sol. Imagina o que hoje nós sabemos, né, em termos da ciência. Mas todos esses avatares propuseram uma coisa muito clara, que esta lei kármica era fruto de um processo como se, e é verdade, de uma escolha feita pelos egos que somos nós, que individualizados habitamos esse planeta e outros, que estão sob a lei do karma, e que está figurado nas escrituras de várias maneiras. Se a gente olha o Bhagavad Gita, nós vamos ver que Krishna vai conduzindo Arjuna até um momento em que ele diz: o grande despertar é onde você se livra das condições dos chamados gunas, que são 3, e um deles, Satya, parece extremamente bom, parece o objetivo a ser alcançado. Porque um sátvico é aquela pessoa que é boa, é aquela pessoa que produz só coisas boas, atos bons, pensamentos bons. Não seria esse o final do caminho? Krishna diz: o despertar supera os 3 gunas. Mas esse não é o nosso, aprofundarmos aqui não é a nossa ideia de hoje. Hoje o tempo nos controla. Buda também diz a mesma coisa quando fala: a reencarnação é um processo que se estabelece no seu... Eu escrevi aqui, vocês decoraram? Não precisa decorar, brincadeira, mas lembra. Depois a gente repete, mas eu vou precisar rabiscar um pouco. Buda fala
da reencarnação. Porque assim acaba acontecendo. Quando o ego cai nesta cadeia de ações e reações, ele tende a ficar preso dentro desse processo. E Buda fala que esta lei do karma, ela se torna perniciosa à evolução quando as criaturas se deixam cair dentro dessa ilusão e ali presos ficam repetindo as suas encarnações, ora em cima da roda, e se aqui executam atos, pensamentos, palavras que criem reações ruins, vão descer na roda para estar embaixo em algum momento. E assim, se voltarem a atos, pensamentos bons, o seu karma conduz aqui. Na verdade, Buda foi muito radical, porque não se faz círculos, mas se faz, na maior parte das vezes, espirais de ângulos muito fechados. Se eu tivesse condição de escrever aqui, como a gente pode fazer em matemática, usando a lei dos limites, abrindo os finitos para criarmos círculos virtuais, isso pode fazer, eu escreveria aqui em cima, como se estivesse fazendo no mesmo lugar, mas uma espiral de ângulo quase zero de expansão. Essa progressão espiral se faz dentro da lei kármica, mas ela ficou oculta. Aonde que nós queremos chegar? Buda diz, para superar a lei kármica é preciso que se faça, e aí propõe toda a sua doutrina. A gente sabe qual é, que culmina no chamado Nirvana, onde está nítido um estado de unificação, tanto que Buda não se refere a uma divindade específica. Apesar de as tradições budistas se referirem a Brahma, a Shiva, a Vishnu, que tiveram contato direto com o Siddhartha, ele prefere não se nominar porque Buda mirava o infinito. Tanto é que do budismo vai nascer o seu ramo Zen, o Shan, né? em japonês e chinês, aonde o silêncio se torna absoluto, porque não há como se definir o infinito. Jesus chega num determinado momento da caminhada do povo hebreu, caindo como uma luva para finalizar um processo que vinha sendo trabalhado pelos seus predecessores, Moisés, os patriarcas e os profetas, que deixavam uma lei, a Torá, e a gente vai ter, se Deus quiser, tempo de mostrar a vocês, mas ao menos eu vou citar, que Jesus jamais, nos códigos que também são os evangelhos, são codificados da mesma forma que a Torá o é, jamais deixou de dizer a Torá deve ser ouvida e prescrita da primeira à última letra. E nenhuma vogal dela, nenhum patar, que é a letra I, pode ser retirada. Ai daquele que tire um patar da Torá. Codificado, isso é muito profundo. Porque Jesus mostra que, na verdade, toda esta visão de lei de causa e efeito que nos hoje conduz de forma férrea, foi uma escolha nossa. Aonde está esse código? Lá no livro do Gênesis, lá na história de Adão e Eva, de Adão e Havá, que são expulsos do paraíso porque comem de um fruto proibido. E que fruto proibido é esse? Quando você olha a primeira leitura, a história, eles fazem, mas tem alguma coisa errada aqui. O fruto que dá o conhecimento do bem e do mal deveria ser o fruto desejado e não o fruto proibido. Por que o conhecimento do bem e do mal, que é tudo que de repente nós almejamos para saber discernir o que seja um e o que seja outro, a fim de julgar, a fim de condenar, a fim de fazer nosso movimento dualista, é proibido? Isso leva à expulsão do paraíso, leva a que Adão e Eva saiam do paraíso onde eles tinham a plenitude da ligação com o divino, para o quê? Você viverá dos seus próprios trabalhos, colherá os frutos que plantares, a mulher terá... Tudo isso é código. Que códigos são esses? Você sai de uma plenitude inicial e cai num estado onde impera uma lei que a gente vai passar a chamar ela aqui de lei do karma. Também está na nossa codificação, na nossa Bíblia. Jesus, quando chega com o intuito de completar um trabalho que estava todo codificado na Torá para mostrar que a grande libertação humana era a libertação dessa lei.
E o ponto culminante do seu trabalho a outros é quando ele conversa com um dos raves do Sinédrio, um dos sacerdotes, um dos grandes sábios do Sinédrio, Nicodemos, que pergunta a ele se era preciso renascer para ver o reino de Deus. E Jesus disse, claro que é. Nicodemos, você está questionando uma coisa que é sabida há milênios, há séculos sobre renascimento? Sim, é claro que é preciso. Então eu preciso voltar ao ventre da minha mãe? De novo? É preciso renascer. Aí Jesus usa um código da água e do Espírito. Então Jesus chancela a lei da reencarnação quando diz que é preciso renascer da água. Mas ele diz o seguinte logo depois. A mim não me interessa o renascimento da água. O renascimento da água, a água simboliza o quê? O que é o corpo humano? 90% de água. Você precisa voltar ao ventre da sua mãe quando você está preso aqui. Então tem que renascer. Quase todos nós somos submetidos à lei da reencarnação. Certamente não tem aqui, para usar a linguagem do André Luiz no livro Nosso Lar, não tem nenhum completista aqui. Todos nós ainda estamos no estado em que as nossas ações são colhidas como reações que precisam. Só que o fato de não ter nenhum completista, vejam bem a sutileza, não nos condena ao estado de reencarnação permanente. O que Jesus vem dizer? Eu não quero... Você já devia ter sabido isso, Nicodemos. Eu preciso que se entenda que há um renascimento superior do espírito. Porque aquele que nasce da carne ou nasce da água, se sabe de onde ele vem e para onde ele vai. O que nasce do espírito, como a brisa, sopra aonde quer. De forma que não se sabe de onde vem e onde vai. Vamos entrar um pouquinho mais profundo nesse código. O que é soprar aonde quer? Vamos a Krishna. Quando no final do Bhagavad Gita ele diz, aquele que supera as gunas e se une a mim, rompe a lei de causa e efeito e não está mais submetido aos resultados das suas ações. Isso parece uma agressão brutal num primeiro momento, porque, caramba, então alguém vai sair fazendo tudo o que quer? Quem consegue superar esta lei já não tem mais a nossa consciência egóica de fazer o que quer no sentido do ego, da posse, do domínio, do controle. Este se uniu a uma natureza superior, a uma consciência superior de divindade, e, portanto, não tem mais relação realmente com os resultados das suas ações. Assim disse Krishna, e assim diz Jesus a Nicodemos. O Espírito sopra de onde quer, e você não sabe de onde vem e onde ele vai. O que diz da cadeia? O que nos fala a lei de ação e reação? Eu sei que uma causa ou mais causas geram um efeito ou mais efeitos. Isso é saber que aqui se chega aqui. O que é a superação cósmica? O nascimento dentro de nós da centelha divina. Apaga-se isto. Não há mais uma reta nos conduzindo. Uma reta que eu quero dizer unidimensional, de causa e efeito, ou o que seja, ainda que em muitas dimensões. Este ser é livre. Para conquistar essa liberdade, ele precisa conquistar um estado de consciência que o leve à liberdade. E essa é a proposição de todo o trabalho que veio fazer Jesus de Nazaré, em consonância com o trabalho que fizeram todos os outros avatares. Muito bem. Jesus vem, deixa esse trabalho, os seus apóstolos entendem, as epístolas paulinas tocam sobre isso, e aí começam a se criar os primeiros movimentos de desentendimento. Que Paulo vai usar um termo, vou botar aqui dentro da roda de Sânsara, que vai ser muito deturpado. A graça. Não vamos falar dele agora. Vamos seguir com o que a visão do cristianismo levou. Sai Jesus do mundo fisicamente, começa o seu trabalho, começam os cristãos e se constitui em algum momento uma igreja organizada, sacerdotal. Aquela mensagem de libertação que Jesus tinha deixado de que não valia mais a lei de reencarnação quando a nossa consciência estava desperta, aonde ele se baseia? Aqui eu até marquei uns trechos, né? Por enquanto está tudo bem, em termos de horário. Jesus basicamente
Se você for olhar o que ele fala, você vai dizer assim, Jesus fala frontalmente a lei do karma. Mas não é frontalmente a lei do karma. Ele diz, a lei do karma vai até aqui, eu estou propondo que vocês saiam daqui ali. E ele, ao contrário da férrea e da dureza expressiva que essa lei do karma tem, Jesus vai propor coisas diferentes para romper a lei do karma. Por exemplo, no Evangelho de Mateus, nós vamos ter o sermão das bem-aventuranças. É o primeiro movimento em que ele deixa claro. Coisas como, bem-aventurado é aquele que tem um espírito de pobre. Ora, o que é o espírito de pobre? É aquele que entende que no seu ego, aonde nós idolatramos toda a vida e é o fruto de que nos fez sair do paraíso para ir em direção à expulsão e à lei do karma, esse ego que se infla tem que se tornar pobre. Há um salmo, eu já falei aqui, o Salmo 102, que é uma das orações codificadas mais poderosas de Davi, que começa exatamente assim, é a oração do pobre. E que os grandes mestres dizem que é a oração mais poderosa que existe entre os 150 salmos. São três, a oração do pobre, a oração de Moshe, de Moisés e a oração de Davi. O Salmo 102, aqui na Bíblia Católica é uma outra, mas é o 102, é que começa, essa é a oração do pobre, Senhor, né? Tefilá, depois a Cláudia vai ajudando aqui, que em hebraico, Tefilá leani, ki atof lifnei Hashem risposirro. Senhor, eu peço, eu que não tenho nada, eu te peço, entre dentro de mim e me conceda a sua plenitude. Não se afaste de mim, ouça o que eu digo. O ego se desfaz para depois se unificar ao eu. Jesus diz, felizes os mansos, possuirão a terra. Felizes os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. E aí vai. Logo depois, em Mateus, do capítulo 5, ele entra naquilo que eu antecipei aqui. Não penseis que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não, eu vim para os fundamentar. Eu vos garanto, enquanto não passar o céu e a terra, não passará um i, que é um patar da lei. E ai daquele que violar isto, pois eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a dos escribas, não entrareis no reino dos céus. Os escribas são sacerdotes. Jesus vem e propõe o seguinte, amai aos seus inimigos. Quem chamar ao seu irmão de patife será réu perante o sinédrio. Quem se colerizar e chamar de tolo será réu. Nós estamos aqui, ele simplifica porque ele diz, todo o movimento egóico, onde eu julgo e condeno, eu vou ser medido com essa mesma medida. E aí ele diz, começa o seu grande movimento para romper a lei do karma. Porque aqui ele está dizendo isso. Portanto, se estiveres diante do altar para apresentar a tua oferta, ou fordes orar, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta lá, diante do altar. Vai primeiro, reconcilia-te com o teu irmão, e então volta e apresenta a tua oferta. Entra logo em acordo com teu adversário, enquanto estás com ele no caminho, para que ele não te entregue ao juiz, e o juiz ao oficial de justiça, e sejas posto na cadeia, porque ali estando, não sairás, enquanto não pagares o último ceitil. Jesus dá com clareza a percepção seguinte, se você escolhe a lei do karma, você vai cair dentro de um processo de ação e reação que em algum momento vai te levar a uma prisão. E esta prisão é dela que eu quero que todo mundo saia. Então todo o trabalho de Jesus é para isso. Ao falar do perdão incondicional, ao falar do amor como Deus, que vibra como o sol sobre justos e injustos, que é muito fora da nossa percepção comum. Nós ainda estamos aqui embaixo, e por isso estamos na roda do Sansara. O que ele diz, o que vive e o que proclama é que há uma lei superior. Eu vou começar a falar agora dela um pouco, que ele não diz esse nome, Paulo vai se nominar, a chamada lei da graça. Mas aí o que acontece? Se constitui uma igreja organizada, sacerdotal, da mesma forma como o Templo de Jerusalém, só que em Roma. Na verdade, uma luta danada, são 500 anos de luta, até que a igreja de Roma apareça dizendo, eu mando.
a partir do imperador que se converte. Até aquele momento, a reencarnação, se você pega todas as chamadas doutrinas cristãs heréticas, arianismo, pelagianismo, todas as outras, mesmo Agostinho, se você vai olhar nas 95 obras de Agostinho, você vai ver que em algumas delas ele deixa passar a ideia da reencarnação. A reencarnação era algo que era discutido. Em um determinado momento, um determinado concílio de Constantinopla chega e diz: não tem reencarnação. Não existe. O perdão que Jesus fala dos pecados, a forma de você se livrar, passa pela cadeia sacerdotal. Então, eu tenho que te perdoar na confissão, eu tenho que te dar a indulgência. Então, as pessoas ficaram sem a condição de entender que o progresso dependia delas e ficaram sem entender o que Jesus estava querendo dizer, que não tinha nada a ver com o que se constituiu após ele como uma estrutura sacerdotal e que passou a controlar as pessoas. Tanto que quando chega Francisco de Assis, no século XIII, vamos ver 1.200 anos de distância da passagem de Jesus, essa igreja estava estabelecida como um Estado riquíssima e controlando a vida, entre aspas, porque não controlava nada, das pessoas ao dizer: você é pecador, você é do inferno, eu te perdoo, você tem indulgência, você não tem, e às vezes de modos muito tristes. A gente diz isso com toda clareza porque a gente estava, nessa época, quando eu falo a gente, eu não tenho medo nenhum de dizer que nós todos aqui estamos envolvidos nesse processo. Eu não, com tudo muito claro, porque eu não estou condenando a terceiros, eu estou apenas dizendo coisas que nós fazíamos. Vestidos de púrpura, ou não, mas o fato é que a gente estava ali. E aí, essas pessoas que estavam ao redor, fiéis, não tinham acesso ao que realmente Jesus estava dizendo. O que Francisco de Assis vai trazer com o espírito que ele vive? O modelo dele é muito forte para mostrar o seguinte: nós não podemos julgar ninguém por nada, porque se você vai julgar Francisco de Assis, a gente repetiu isso aqui esse tempo todo, pela sua vida de 44 anos e pelos primeiros 25 anos da vida dele, né, a sua devassidão, o seu entrar num exército de mercenários, e por aí vai, você diz: esse cara não tem saída. Quem é esse cara? Mas esse cara é um ser que a gente sabe quem é. E ele não se transformou. Ele já era aquilo. Francisco de Assis é o maior modelo para nós entendermos que dentro de nós está a divindade. É claro que ele já tinha todo um estofo de trabalho prévio em outras encarnações, como Jacob, como Isaac, como Daniel, outras tantas vezes vindo. Mas os seus primeiros 25 anos aparentemente dizem contra tudo aquilo que ele teria sido antes. E dizem mesmo, é porque a igreja tenta botar debaixo do tapete. Mas quem conhece um pouco, porque ele hoje faz questão que isso seja exposto para mostrar o seguinte: eu, que estava naquele momento, saí dentro, a dificuldade que ele teve foi sair dentro da concepção católica, porque ele teve que passar por um segundo estágio de penitência, de quase se matar para poder espiar os pecados que ele cometia, para no final entrar no estágio de santidade. Depois da sua ida ao sultão, depois da sua entrada na unidade crística simbolizada na sua estigmatização, e se tornar uma expressão de santidade viva no final da sua vida, os seus 2 últimos anos. Eu falei isso aqui, mas passa pelos lugares e as pessoas saem das cidades e não precisava nem ele tocar nas pessoas, bastava ele passar. E eram curas e curas e curas e milagres, e ali estava o santo. Ali estava o santo que se reaproxima de Clara. Ali estava o santo que começa a se tornar condescendente com ele mesmo e com os outros. Ali estava alguém que finalmente compreendera a mensagem que o Cristo passara e que ele precisou bater até em si mesmo na sua vida, mas hoje a gente não precisa mais disso. A boa nova para os tempos de hoje é que nós não precisamos mais disso. Voltemos à reencarnação. Ela desaparece do cenário, mas não é substituída por essa mensagem libertadora. Essa mensagem fica oculta e a igreja vai oprimindo, 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 até que tem que aparecer no século XIX uma renovação completa. E ela vem pelo espiritualismo e vem pelo espiritismo. Era preciso retirar a reencarnação
para que ela pudesse fazer sentido dentro de um século onde a lógica predominava, onde o materialismo ameaçava profundamente os conceitos frágeis da igreja, que naquele momento se dividia entre igreja protestante e igreja católica. Estamos falando da civilização ocidental, né? Deixamos de lado um pouco o Oriente, que estava meio que preservado, tanto que veio ajudar. É no século XIX que as visões orientais começam a jogar água fresca dentro da visão e permite com que o Espiritismo, e Kardec, todos sabem que estudam isso, ele que se formara dentro de uma visão restrita, não de materialismo, ele nunca foi, mas de uma lógica ferrenha, quase positivista, ele se transforma no veículo de uma mensagem que veio como uma luz que foi jogada sobre o mundo, para que as pessoas pudessem entender. Ele que não aceitava a reencarnação no primeiro momento, ele custou um pouco a aceitar. Ele foi colhendo mensagens e viu que aquilo fazia todo sentido, e aquilo era renovador. Então, há que fazer a reencarnação voltar ao cenário para mostrar: o mundo não é esse caos. A cultura humana entrava em combate, mas como é que você pode ter uma igreja que diz isso, diz aquilo e fala outra que não tem sentido nenhum? Começa a fazer sentido a lei do progresso, a lei da evolução, a lei da responsabilidade pessoal, a lei do relacionamento pessoal com Deus. Mas os conceitos, naquele momento, deveriam se resumir àquilo que era possível. E por isso as entidades, os espíritos mensageiros, que foram sempre claros em dizer, com todas as vozes, inclusive a Kardec, ele repetiu isso até o seu final: o Espiritismo é progressivo. Eles sempre foram claros. É preciso que o homem entenda que esta lei de progresso se faz, mas não entraram neste cenário aqui porque não era possível naquele momento. Era possível se abrir uma janela para que a reencarnação voltasse. É isso, é um fato. A gente reencarna, a gente progride através da reencarnação. É uma progressão assim. É lógico que eu posso. Agora deixa eu dar uma limpada no quadro. É lógico que eu posso fazer a espiral abrir. E a progressão, de volta, aí entram os conceitos que vão se agregando. O que acontece? Por isso eu fiz essa brincadeira. Porque Kardec, no seu túmulo, está lá escrito, né? Nossa professora de francês. Volto já. Vou pegar aqui o coisa. Naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse. Telle est la loi. Não é isso? Nascer, morrer, ainda renascer. Progredir sem cessar, essa é a lei. Era preciso que isso fosse chancelado a todas as vozes, com todas as provas. Ao redor do Espiritismo se manifestam tudo aquilo que vai ratificar cientificamente. São grandes trabalhadores, isso é um movimento que vem do alto e se lança sobre a Terra, sobre o Ocidente, para que o Ocidente recupere essas perdidas leis, conhecimentos e pudesse crescer. Só que, como tudo que está vinculado ao ego, a gente tende a transformar em verdade absoluta. O que faz o Espiritismo na sua maioria? Porque há grandes exceções. Entre elas o próprio Chico. Se nós vamos olhar as obras do Chico e a gente esquadrinhar as obras de Chico, principalmente as de André Luiz, nós vamos ver isso aí expresso. A lei do karma não é a lei férrea que nós imaginamos. Ela não é nem tampouco definitiva, nem a única lei. Existe uma outra lei superior. E esta lei, por falta de um outro nome melhor, a gente poderia chamar de lei da graça. Não no sentido de graça como algo que tivesse um Deus ali distribuindo graça a seu bel prazer a quem ele queira. Porque esse é o entendimento que se tem superficial disto. Não. A lei da graça é a lei que se atinge quando nós entramos num estado de consciência, que é aquele que Krishna fala a Arjuna, onde a dualidade primeiro se complementa. E aqui é onde está o segredo do entendimento de que não existe o bem e o mal.
Porque quando alguém sai fora, o bem e o mal é visto aqui. Aqui está o que eu acho que é o bem, aqui está o que eu acho que é o mal. Às vezes pode ser o contrário. Quem está lá pode achar o contrário. Nesta linha de visão vai existir, quando não tem esta complementação, existe um conflito. Quando eu subo, e aí onde Jesus fala em amar os inimigos e enxergar as coisas como Deus vê, quem está aqui não enxerga este e estes como diferentes. Mas isso é muito agressivo para o nosso Estado. Para nós existe a maldade, existe o crime, não tem jeito na nossa visão ocidental, não, mas na nossa visão retilínea, é assim mesmo. E a gente não deve se culpar, nem se dizer que isto, meu Deus, não. A saída disto está muito mais em nós darmos um salto de consciência, e aonde se adquire poder, do que nós ficarmos aqui questionando nesse nível. Por que eu tenho que amar um bandido? Por que eu tenho que descobrir o ouro dentro da ganga? Como é que eu posso perdoar a alguém que faz isto, aquilo ou aquilo outro? Não é aqui que eu vou resolver esse quadro. Porque vejam a sabedoria do Wu Wei, o preto e o branco têm sementes dentro das suas expressões. O Yang tem dentro de si o Yin e o Yin tem dentro de si o Yang. E os dois, quando formam um, chega-se ao Tao, ou Dao. Jesus diz o quê? Quando alguém ama o seu inimigo, quando alguém age como Deus, ele se torna um, ele usa esta mesma expressão com o Pai. Muito bem. Acho que falei até demais, mas ainda temos um tempo para falar sobre a expressividade do dia de hoje e de como nós estamos sendo felizes esse ano, de estarmos sendo abençoados, de nos reunirmos em datas muito expressivas, poderosas, que vai facilitar o que nós queremos fazer, que é a nossa celebração. Mais um pouco de paciência de vocês. Vamos ver se eu conseguir. Acho que sim. Por que eu estou dizendo isso, de datas expressivas e poderosas? Eu vou continuar me referindo a Jesus, porque para nós é o avatar mais próximo, é aquele que certamente é o mais chegado ao entendimento, mas o espírito dessa casa é fazer perceber a todos que não há um conflito, nenhuma disputa de quem é o maior, quem é o menor. Aliás, ele mesmo foi o primeiro a deixar bem claro isso, quando disse, eu não venho aqui para fazer obras que me distingam como o filho predileto do Pai. Ao contrário, outros farão obras iguais ou maiores do que as minhas. Está claro, na primeira linha dos evangelhos, no primeiro movimento, antes da gente se aprofundar. Ora, como a Torá, os evangelhos são cebolas, que a gente vai tirando códigos. Nós estamos no mês de dezembro, e não foi à toa que no mês de dezembro foi fixado, não historicamente, mas vibratoriamente, o Natal, o nascimento de Jesus. Aqueles que o fizeram foram sábios. Por quê? Porque escolheram o momento do ano, na nossa espiral, em torno do Sol, na caminhada que nós vamos fazendo em direção ao Sol. Escolheram o momento do ano em que está mais disponível um portal de entrada nesses estados de consciência que a gente falou aqui e que tomamos tanto tempo de vocês para tentar explicar. Não é que não se possa entrar em outros tempos, em outros momentos, mas o estado propício, mais propício de todos, para que nós entremos, é agora, é o mês de dezembro. E por que os sábios cristãos iniciais fixaram o Natal no dia 25 de dezembro, no equinócio perto do solstício de inverno, desculpem, no signo de Capricórnio, quando se entende a astrologia solar? Se referiram a uma festividade de um deus vinculado ao zoroastrismo chamado Mitra, que era muito cultuado em Roma. E Mitra é um deus solar, é um deus que ressurge, é um deus que faz renascer das cinzas a sua natureza. O Natal é o quê?
é o nascimento de um menino Deus. Se a gente abstém de Jesus é o Filho de Deus, Jesus é Deus encarnado, Jesus é... Se a gente tira isso do caminho, porque isso só nos atrapalha, e entendermos o que está sendo proposto, o menino Deus é a natureza divina que nós todos temos que fazer nascer dentro de nós. Naquele momento ele é frágil, está numa manjedoura, precisa crescer, precisa ser amparado pelo seu pai e pela sua mãe. Precisa se tornar uma expressão da divindade em toda a plenitude. Se faz isso no solstício de inverno, por quê? Geralmente é no momento em que a gente está numa luta da alma, e os grandes místicos falam das noites escuras da alma, de onde nasce a luz. O momento mais escuro da madrugada é aquele que antecede a aurora. É nessa noite escura da alma, no solstício de inverno para o hemisfério norte, ali as coisas aconteceram, sai e chega ao mundo um menino divino, chega dentro de nós. Então o Natal tem este símbolo. Infelizmente, como tudo nesse mundo de ego, desvirtuado ao extremo. Mas ele vem junto com uma festa hebreia que tem tudo a ver, e por isso mesmo a fixação do Natal também obedece à percepção vibratória do momento que o mês de dezembro quase sempre enfeixa, em que vibra aí não apenas o signo de Capricórnio, mas o signo de Sagitário, que é onde ainda nós estamos. Signo de Sagitário é um signo de fogo, é um signo de expansão, regido pela força de Júpiter. Isso dentro do karma, né? A astrologia, os planetas são os condutores nesse super sistema cósmico das leis kármicas. É como se houvesse um super sistema e os planetas são os HDs, os softwares, né, super complexos, muito longe da nossa percepção, que ordenam a lei kármica. Eles regulam os registros akáshicos das causas e dos efeitos. Por isso nós estamos sob influência deles enquanto estamos sob o karma. Mas a nossa ideia é nos libertarmos do karma. No signo de Sagitário, onde explode esta luz, esse fogo, é onde nós temos a grande chance de nos libertarmos do karma, e libertarmos-nos do karma leva a nós entrarmos num campo que para nós, presos, mortos, enterrando mortos, é o campo do milagre. O milagre é para nós como furos de luz que descem e iluminam a nossa escuridão, aparentemente revertendo leis naturais, quando eles não são nada mais do que expressão de leis superiores. O milagre é onde está fundamentada a lei da graça, é na raiz de lá, é em cima que se resolvem os problemas. Portanto, para que eu mexa nas coisas de baixo, eu preciso ascender. E quando eu faço isto, eu traço uma reta. Quem conhece a árvore da vida ou vê a cruz, vê que existe um eixo vertical. Na verdade, a reta não é uma reta, é uma curva de raio infinito, mas ela nos leva a uma progressão que não se faz em espiral, que transcende tempo e espaço, que transcende leis de causa e efeito, e que obedece a estados de consciência. Porque também eu não vou para a lei da graça de graça. Não é Deus que vai dizer, agora você está bonzinho, agora você está sem pecado nenhum. É eu que trabalho dentro de mim, eu que procuro me assemelhar à natureza divina, fazer nascer esse menino lá dentro, ele cresce amando aos seus inimigos, expressando o poder que isto nos dá, porque na hora que eu unifico a vontade de Deus, a minha, ao contrário do que as pessoas pensam, eu não estou baixando a cabeça e me deixando tomar pelo sofrimento. Que essa foi a ideia ilusória que nos é propagada. Faça-se a vontade de Deus, para nós significa quase imediatamente o seguinte, eu tenho que sofrer, então deixa eu ficar aqui, ó, com a vontade de Deus como canga na minha cabeça. E não é. Fazer a vontade de Deus é nos unificarmos a Ele, e para isso eu preciso abdicar, sim, de muitos pesos, condenar, julgar, falar mal, duvidar. Isto vai me levando. E eu vou meditando, eu vou orando, eu vou me valendo da força da oração para que as minhas ações, às vezes mínimas, espelhem forças poderosíssimas que aí sim estão vindo em ordem certa, do alto para baixo. Porque o baixo se elevou ao alto e as duas coisas se fizeram um. Jesus já estava grande.
Que festa é essa que eu falei aqui, eu falei Sagitário? Amanhã nós entramos num período de 8 dias, que aparentemente está enfechado numa festa hoje, uma festa restrita ao judaísmo, ainda que difundida, que chama-se de Hanukkah, a festa das luzes. Esta festa, o fato histórico a que ela se refere aconteceu porque estava nesse período, não é o contrário. Não foi porque houve o fato histórico que... Não. A vibração cósmica que está nesse momento e que se repete todo o ano deu ensejo a um fato histórico acontecido quando os gregos, os macedônios de Alexandre tomaram a Palestina e por muitos anos ali se expressaram, foram derrotados pelos Macavi e pelos Macabeus, chefiados por um guerreiro chamado Yehudá ou Judas. Derrotaram os gregos, o templo de Jerusalém que estava dominado pelos gregos foi purificado e fez-se nesta purificação a dedicação do templo com todos os preceitos normais da Torá, entre eles o acendimento da menorá. Só que não havia óleo kasher, ou óleo chancelado pelo sacerdote, óleo puro, para a menorá era acesa como lamparinas, era com azeite, você colocava em cima a luz, como a gente faz com uma lamparina hoje. Não tinha óleo para durar mais do que um dia. Assim mesmo eles fazem, e esse óleo dura 8 dias em vez de 1, e aí se dá o milagre de Hanukkah, que aconteceu e é um símbolo fantástico, porque ele mostra... O número 8 é o número do rompimento da cadeia kármica. A cadeia kármica está no número 7. 4 da base material, 3 da base espiritual, mas enquanto eu fico preso no 7, eu estou preso ainda às leis kármicas. O 8 nos fala da libertação. Hanukkah dura 8 dias e naquele momento, codificadamente, estavam livres da opressão dos gregos. Se a gente traz isso para o código, nós, que estamos presos à lei do karma, quando conseguimos entrar na lei da graça, isso demanda um trabalho, eu purifico e eu faço com que aquilo que aparentemente não pode acontecer, aconteça. Isto é nos integrarmos à lei de Deus. Agora vamos a Jesus. Olha que fantástico. Vamos ao Evangelho de João, no seu capítulo 10. Começa este capítulo dizendo o seguinte: e Jesus estava no templo, e olha a palavra que vem, e era inverno. Nada é o caso. O inverno é exatamente aquele momento ali de escuridão, onde no seu solstício, a noite mais escura do ano acontece. E ele entrava no templo pelo pórtico de Salomão, que é o rei que em algum momento expressou a unidade do povo de Israel em toda. Davi lutou muito, brigou. Salomão foi quem conseguiu reinar por um bom período em unidade. E Jesus, agora eu vou me valer aqui da marcação que eu fiz para ser mais preciso. Era inverno e estava-se próximo à festa de Hanukkah. É dito isto aqui no Evangelho. Aqui se fala da festa da dedicação. A festa da dedicação do templo é a festa de Hanukkah. Então diz lá, era inverno em Jerusalém. E celebrava-se a festa da dedicação do templo. Jesus passeava pelo pórtico de Salomão. Os sacerdotes o perguntaram, e as perguntas começam: você quem é? Você é o Cristo? Quem é você? Você deixa a gente na dúvida? Está todo mundo maluco aqui? Você está falando... Aí ele começa a falar as coisas que não são ele, Jesus, dizendo que onde se interpreta superficialmente, você começa a gerar conflito. Mas olha por um outro ângulo. Eu já vos disse, vocês não creem. As obras que eu não faço por mim. Faço em nome do Pai. Olha só, se eu tiro a historicidade, a religiosidade dessa coisa, a obra que ele faz, ele não faz por ele. Ou seja, não é o meu ego que faz. Eu a faço unificado em nome do Pai. O Pai está expresso aqui por esta letra, no nome sagrado de Tere, de 4 letras, o tetragrama, a letra Yud, que é mínima, é uma semente, mas é de onde promana toda a criação. Então eu as faço em nome do Pai. E diz, mas vós não credes. Essas obras dão testemunho, porque vós não sois minhas ovelhas.
Aí começa a coisa. Ovelha, né? Prosélito, é cristão, não é cristão. Não é nada disso que Jesus estava querendo dizer. Ele dizia o seguinte: não é o ego que fala, quem está falando aqui é o Cristo, é o Messias, é o eu, é o Deus dentro de cada um, que nesse momento em mim está se expressando, e vocês não são ovelhas, sabe por quê? Qual é o bicho que representa o ego? A ovelha e o seu macho, o carneiro. Tanto é verdade que Jesus, quando se sacrifica como era sacrificado um cordeiro. Porque o carneiro é muito brabo. Vocês já viram no YouTube aquelas brigas de carneiro, de cabeçada de carneiro, que dura horas? É o ego. Tanto é que ele e o bode vão significar o outro signo que vai entrar. Vamos ver se eu vou ter tempo de contar essa história para vocês. Mas a gente estamos nós. Hoje, se passar um pouquinho, é o último dia, né? A gente pode... Mas não vai. Vós não sois minhas ovelhas. Por quê? O ego de vocês não está querendo se ligar ao Cristo que vive dentro de mim, que vive dentro de vocês. Ele vai dizer isso. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quando fala o Cristo interno, quando fala a centelha interna, o ego, que é ovelha, portanto, deixa de ser carneiro e passa a ser uma ovelha, se integra ao pastor. Ouve a voz do Cristo. Paramahansa Yogananda diria, a voz de Om dentro de cada um de nós. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Aí começa a agressão a quem está parado ali como um sacerdote. E ninguém as arrancará da minha mão. Olha que coisa fantástica. Quando você entra no estado do Cristo, ele não falou que nós todos somos mortos e vivemos em morte? Quando você entra nesse estado, você deixa de ser morto e passa a ter a vida eterna, que não é ficar no céu tocando uma harpa. A vida eterna é um estado de consciência e pode ser alcançada aqui, agora. Aliás, deve. Não vou esperar desencarnar para ir para lá, porque isso também é ilusão. Posso ficar indo e voltando de nosso lar ou de outra colônia para cá, e de lá para cá, de lá para lá, daqui para lá, e não saio desse... Elas ouvem a minha voz, eu lhes dou a vida eterna, elas nunca morrerão. Meu Pai que me deu as ovelhas é maior do que todos. Aqui ele já acaba com essa história de que Jesus é Deus. Meu Pai é maior. E ninguém poderá tirá-las da mão do meu Pai. Aí ele fala a frase que... Aí a desinterpretação pode ser máxima, como aconteceu, mas é onde nós estamos interpretando. Ele está se referindo a um estado que é comum a quem desperta, diz ele. Eu e o Pai somos um. Pronto. Vocês imaginem. Os sacerdotes apanharam de novo pedras para apedrejá-lo. O que ele fazia? Jesus, como um ser que tinha um poder enorme sobre a sua manifestação, simplesmente se desmaterializava, ele sumia. Ele desaparecia dali, porque a hora que haveria de acontecer a sua passagem pelo Calvário, a sua ressurreição, era isso programado para um determinado momento. Então Jesus lhes disse, é como se tivesse acontecido, passa o Evangelho, passa direto aqui, como se ele... Muitas obras boas eu vos tenho mostrado, por qual delas me apedrejais? E começa uma discussão. Ele disse, por nenhuma obra, você está dizendo que é Deus, você se faz Deus. A resposta magistral de Jesus. Não está escrito na lei, eu disse, vós sois deuses? Isso está aqui no livro de Salmos, Salmo 82, versículo 6. E aí, se a lei chama, continua ele, deuses, aquele a quem a palavra de Deus é dirigida, e a Escritura, a Torá, não pode falhar, como podeis dizer que eu blasfemo? O Pai me santificou só porque eu disse eu sou filho de Deus? Se eu faço as obras do Pai, eu não as faço por mim, mas faço por Ele. Ainda mesmo que não tenhais fé, assim é. De novo procuraram prendê-lo, mas ele se esquivou de suas mãos. Muito bem. Jesus, nesse momento, chancela. E em Hanukkah. Vejam como é que começa esse capítulo.
Estava próxima à festa da dedicação do templo. Existem 8 dias em que se abre uma fenda para que a nossa consciência, obedecendo às vibrações específicas do signo de Sagitário, no seu final, vejam bem que isso se torna na Lua, porque a Kabbalah tem uma visão astrológica vinculada à Lua. Então, o signo de Capricórnio vai entrar pela astrologia cabalística antes do signo solar. O signo solar entra em 21 de dezembro, se eu não me engano, ou 22. Nós vamos ter um pouquinho antes. Na verdade, como é um calendário que se move, as datas são móveis, cada ano cai. Ano passado, ano retrasado, caiu exatamente no Natal cristão, o primeiro dia de Hanukkah. Às vezes acontece isso. Esse ano começa amanhã e se contam os dias sempre depois do pôr do sol. Então amanhã, depois do pôr do sol, se tem um ritual de acender velas progressivamente, no primeiro dia uma, no segundo dia duas, até que no 8º dia se acende toda um candelabro especial com as 8 velas, onde a plenitude daqueles 8 dias que durou um óleo que só valia por um, mostram que o possível é o milagre. Sagitário entra abrindo as portas. Mas os 3 últimos dias de Hanukkah entram dentro do signo de Capricórnio. Para quê? Capricórnio é tido como um signo duro, né? Do bode, do sujeito teimoso. É um signo de terra. Oi, como é que é? Vamos falar bem do signo de Capricórnio. Você quer ver só quem era do signo de Capricórnio? Yogananda. Rocha Lima. E vamos outros, a gente escolhe uma porção. Por que tem? Porque Capricórnio é realizador. Então esse processo ele expande no fogo para depois trazer para a terra, aonde a gente vive enterrando os nossos mortos, porque o lado espiritual de Capricórnio é maravilhoso, porque o que ele faz? Ele mostra, ele é o último signo da tríade. Por quê? Ele mostra que terra e céu são a mesma coisa, quando visto pelo seu olhar ou pela sua ótica espiritual. O Capricórnio é aquele que sobe até o pico da montanha, e dali ele contempla lá daquele alto tudo como uma unidade e expressa a divindade, materializando isto, entre aspas, né? Porque a gente vê o que não há matéria, dentro do plano físico. O Capricórnio, portanto, é aquele que depois da expansão de fogo que vem de Sagitário, entrando na consciência do milagre, faz com que essa consciência do milagre se materialize no plano físico e realize no plano físico as obras de Deus. Por isso Jesus fala, eu estou curando, eu estou fazendo a porção de coisas. Vocês estão achando que eu estou fazendo isso pelo meu ego? Eu estou fazendo isso apenas porque eu e o Pai estamos em consciência unida. Mas você está querendo se achar Deus? Espera aí, eu não. Na Escritura está escrito, vós sois deuses. Quem é que tem esta consciência? Quem é que é das minhas ovelhas? Quem é que tem o seu ego voltado ao Cristo? Então, despersonalizemos Jesus. Entendamos que ali fala a consciência crística. Como falou em Krishna, como falou em Buda, mas naquele momento está plena. Nós temos um grande trabalhador do Espiritismo que viu isso com muita plenitude, que foi Carlos Torres Pastorino, que no seu livro A Sabedoria do Evangelho entra muito dentro desse campo. Mas tudo é progressivo. A gente precisa hoje de cada vez mais entender que nós somos aprendizes. Ai daquele que se acha em algum momento, sei lá o quê. Nem conheço, consigo conferir. Dono da verdade. Basta o se acha. Não tem predicado. Porque a gente enche a vida de predicados, a gente enche a vida de condenações, a gente enche a vida de ismos. A gente condena, a gente julga. Aliás, a gente julga e a gente condena. Né? Dificilmente a gente julga para absolver. Mas Jesus diz e Krishna dizem, é mais do que isso. Não é julgar e absolver. É olhar como Deus olha. Os pioneiros disso serão os transformadores da nova civilização que está chegando. Graças a Deus. Vamos fazer a nossa... Quero. Hoje eu quero. Obrigado, gente. Lembrarem-se de mim. Verdade. É o fogo sagitariano, verdade.
Obrigado. Gente, vamos botar aqui no pezinho dele. Fica longe. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer uma celebração para que tudo que está aqui, e não são poucos os amigos espirituais que estão conosco, permitam que nós, nesse momento em que o ano vai chegando a esse final, em que nós chegamos numa fase tão bela, tão poderosa, nós possamos, cada um de nós, dentro da sua peculiaridade própria, entrarmos nessa consciência o máximo possível e aproveitarmos o que nos está sendo trazido. Começou lá em Mendes? Não. Lá em Mendes entrou em processo de continuidade. Temos aqui sempre conosco as vibrações do arcanjo Michael e do arcanjo Sandalphon, que são entidades angélicas que são capazes de drenar um processo completamente além do nosso alcance, as nossas orações, as nossas meditações, e carregam dentro dos seus sistemas de conexão a consciência cósmica, a consciência divina. Então vamos aproveitar para que a gente receba, assim, cura no sentido amplo, cura da nossa vida, cura das nossas doenças eventuais, cura dos nossos processos, cura de tudo aquilo que precisa ser curado, ou seja, transformado em essência. Né? Eu sempre uso uma figura, o queijo curado é aquele do qual saiu todo o soro. Então a cura é exatamente a essência revivida em plenitude, para que a gente chegue aonde é preciso. Então vamos fazer isso, e todas, eu estou falando aqui para todas as salas, a ideia é que a gente entre com uma música, e nós vamos todos entrar em concentração e meditação juntos, e eu vou usar, como a gente fala da celebração. Deixa eu escolher aqui. É tão difícil de fazer esse buquê, está tão bonito, gente. Escolha para mim uma rosa e uma coisa. Vou puxar, se eu me conheço bem, virar todo o buquê e gerará um grande problema para as minhas amigas, que são as pessoas aqui que botam a coisa nos seus eixos. Eu queria 3, uma rosa, 2 rosas e um desses assim que... E rosa canina de Assis. Uma dessas aqui, isso, uma rodinha. Quero, por favor. Olha que beleza, gente. A Ruda está cheirando. Bom, vamos então apagar as luzes da casa. A água que está aqui, ela é trazida de Mendes. Nós chamamos o nosso graal. É uma água que é utilizada, e é utilizada pela nossa Lúcia quando, num momento específico de Mendes, a gente faz também uma celebração no sábado, e essa água veicula as forças que os amigos espirituais nos trazem. É a mesma que nós vamos usar aqui, que é assim que a gente faz. E ela simboliza muitas coisas, né? Nós ainda estamos sob a lei do karma, mas quando a água se santifica, como foi no batismo de João, vamos cantar primeiro o Arcanjo Miguel. Depois, quando eu for descendo, a gente pode continuar cantando, e a música dos anjos também. Essa música é muito forte, gente. Podem cantar juntos. Ajuda-me, Arcanjo Miguel, ajuda-me, Arcanjo Miguel, ajuda-me, Arcanjo. Acho que pode aumentar o som, por favor. Ajuda-me, Arcanjo Miguel, ajuda-me. Ó poderoso Arcanjo Miguel, poderosa luz, poderosa força que emana da tua espada de luz. Que ele seja conosco. Tudo que não é de Deus, tudo que não é da luz, combatendo o mal, o maligno, nós clamamos pelo teu santo nome, que tu venhas sobre nós nos envolver.
Só para contar uma historinha para vocês, enquanto ela restabelece, Francisco de Assis, quando estava no seu último dia antes de desencarnar, teve uma luta que o demônio chegou para ele e disse: se você não tem nada a ver mais com a sua vida, você está condenado. E naquele momento ele chegou quase a duvidar. Mas aí o arcanjo Miguel veio e mostrou para ele que não era nada disso. Não adianta eles tentarem apagar as nossas músicas. As nossas canções serão eternas e cantadas pela alma. Vamos pedir uns pelos outros. Vamos agradecer o que nós vivemos esse ano. Vamos abrir o nosso coração para que aqui nele se construa um templo vivo, purificado, aonde a morada da presença divina nos faça também nós deuses, deuses de humildade, deuses ao mesmo tempo de poder, deuses de amor, deuses de vitória, luz plena. Nada será capaz de nos atingir se nós tivermos esta consciência de que em nada e contra nada estamos em conflito. Apenas utilizamos da espada de luz para cortar a ilusão. Padre Pio, Francisco, todos os amigos espirituais que aqui estão nesse momento, trazendo a cada um de nós que aqui está e a todos aqueles que aqui não estão, mas estão conosco, essa luz e essa cura. Manifestai essa força infinita em nós e através de nós. Arcanjo Miguel, ajuda-me. Que essa água seja o símbolo das bênçãos de luz que estão sendo derramadas sobre todos nós. Que seja símbolo de vida, de renovação e de paz. Que sejam gotas de luz infinita. Que todos os anjos e arcanjos que aqui estão, e eles se apresentam tantas vezes sob formas tão humildes, vibrem sobre nós, abrindo nossos caminhos, curando a nossa alma. Que se estenda como uma escada de Jacó a nossa oração, a nossa consciência, para subirmos com os anjos e descermos com eles, com as mãos cheias daquilo que nos fará viver. Nós vamos às outras salas, vamos estar unidos agora, vamos sentir a plenitude
que é esse estado de consciência em que nós podemos dizer com Cristo, eu e o Pai somos um. Vamos no silêncio, onde a luz reside, nos entregarmos com toda a confiança e fé absolutas, para que esta casa represente uma tenda de aprendizado, de amor. Que todos nós possamos receber e manifestar a força dessa unidade. Que a cura nesse momento se faça, que se desfaçam as angústias, as dores, o sofrimento dê lugar à esperança, à fé, à certeza, e que sejam dados sinais de vida e de plenitude a cada um de nós, mas que cada um de nós possa perceber, entender e realizar que esses sinais são movimentos da divindade a nos conclamar para sermos como ela, e que tudo aquilo que recebamos possamos doar, para que aprendamos sem mais demora a ter a coragem de doar antes de receber. Obrigado, Deus, sempre bem incrível. Deus te ilumine a nós sempre. Aproveitar aqui. Aproveitar tudo. Que nós todos sejamos morada aonde se estabeleça a presença divina. E isto ocorrendo nos faz tornar verdade a afirmação que está nas Escrituras e da qual se valeu Jesus de Nazaré para nos dizer e afirmar: vós sois deuses. Que a cura se manifeste, que a luz se manifeste, que a renovação e a certeza substituam a dúvida, a tibieza, e que o nosso ego se entregue à plenitude do eu. E isto sendo feito, unificados ao Pai, nós vamos também, por nossa parte, fazer as obras do Pai. E o Pai não é carência, não é doença, não é dor, não é sofrimento. O Pai é luz. E luz significa vida. Vida eterna.
Senhor eterno, amigo, nós ousamos chamar-te de amigo, porque assim te referiste aos teus seguidores. Nosso ego quer abrir as cadeias que o prendem, para que vivos, não mais mortos, possamos seguir vitória após vitória. E essas vitórias se expressem com o despertar de muitos e muitos irmãos que ainda dormem, que nós despertos possamos trabalhar sem cessar para que a luz que brilha ao nosso redor, finalmente, com os nossos olhos bem abertos, não mais cegos, não mais aqueles que, com traves nos olhos, condenam e apontam os argueiros nos olhos de seus irmãos, com os olhos bem abertos, possamos, como tu nos disseste no sermão da bem-aventurança, de coração puro, contemplarmos a tua presença em nós. Dá-nos a tua luz, cura-nos, mais uma vez clamamos, cura-nos. Em nossa angústia clamamos a Ti, e Tu nos ouviste. Realiza a Tua obra, que é a luz, que é a abundância e que é paz, porque não mais dor e sofrimento, porque os sinais de Tua presença são sinais de vida, de glória e de vitória, para sempre, desde o sempre. Ressurgir da teia das reencarnações, recomeçar, porque sim, é possível desfazer as teias que nos têm aprisionado, unificar aquilo que já e sempre foi unido e que em nossa ilusão acreditávamos separado. E ao nosso Pai Seráfico Francisco de Assis, que abençoe a todos aqueles que trabalham nesta casa, para que nós possamos aprender contigo a lição que nos deixaste com tua vida, aonde, no momento crucial, entendeste que a ordem era apenas um instrumento, um meio, e não um fim em si mesma. E deixaste o trabalho a seus irmãos que assim o descobrissem. E te entregaste por inteiro, sem mais temores, à presença divina. Nós te rogamos, Francisco. Olha pelos irmãos que não estão conosco, que não vieram hoje. Ao nosso irmão Nelson, que tanto tem se dedicado a esse trabalho. A todos os médiuns, a todos os colaboradores que aqui se reúnem sobre esta tenda. Não há maiores nem menores. Como tu dizes, Francisco, não há superiores nem inferiores.
há somente irmãos. E que todo aquele que aqui nesta casa entrar, seja conosco um irmão, um companheiro de caminhada, um membro da família. E que Padre Pio, teu companheiro, teu filho também como nós, santificado que é, cristificado, como todo aquele que desperta, esteja sempre conosco, nos reerguendo do pó, para que ressurrectos, renovados, possamos exclamar com convicção e com realidade: também, um dia, eu e o Pai somos um. E que a força da tua paz se expresse através de nós, para que sejamos também nós pacificadores. Te damos graças e agradecemos. Gratidão, gratidão, gratidão. E que essa luz permaneça em nós, por todo sempre. Amém. Encerrados estão os nossos trabalhos. Uma ótima semana, um ótimo ano. Uma ótima vida para nós todos. Muito obrigado. Feliz Natal. Hanukkah Sameach.